Dentro da planilha já tem alguns elementos de área, que seriam o quê? Os ambientes. Então, temos garagem, sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, home theater, escritório, academia de ginástica, dormitório, suítes, churrasqueira, área externa e entre outros. O que é interessante a gente... Qual que é a sua pretensão de construção? Então, se você quer construir uma casa com garagem para até 3 carros, dois carros, vamos colocar aqui que a gente está com uma vaga padrão aqui dessa região. Então, uma vaga padrão em torno de 16 metros quadrados. Dentro da sua casa, eu quero ter uma sala, vamos colocar uma sala média para 3, 4 lugares, sofá, rack e TV. Então, dentro da sala de jantar, quero uma sala de jantar. Vamos colocar uma sala menor de até 6 lugares. Então, cozinha, o que eu quero na cozinha? Quero uma cozinha com banqueta, quero uma cozinha com ilha. Então, vamos colocar aqui uma cozinha média para poder compor a nossa casa. Vai ter mesa de jantar para cozinha. Também quero uma área de serviço que não seja tão grande. Aqui eu quero uma sala de TV. Então, vamos colocar que eu quero uma sala de TV na minha casa. Quero escritório? Quero um escritório pequeno. Academia e sala de ginástica? Não. Dormitórios, quantos quartos? Vão ser 2 quartos menores. Uma suíte para casal com banheiro simples, armário e banheiro simples. Que seria uma suíte mais comum, em torno de 4x4, 4x5, já com o tamanho do closet. Aliás, já um 4x4, um 4x5, que seria o tamanho adequado aí para uma construção de uma suíte. Quero banheira? Quero cama de casal? Não. Então aqui a gente vai colocar a parte da suíte. Quantos? Já foram 2 quartos. Eu quero uma suíte um pouco maior. Quero uma suíte com cama de casal, closet e banheiro simples. E essa aí é a metragem média dessa suíte. Quero banheiro para casal? Não. Churrasqueira. Quero uma área de lazer com churrasqueira. Vamos colocar que seria uma área de churrasqueira pequena. Quero área externa. Quero piscina na minha casa. Vamos colocar em torno de uma piscina média. Quero spa? Não. Chuveiro, banheiro, vestiário não precisa. Outros. Escada entre os pavimentos, se for 2 andares. Elevador, depósito. Não quero depósito, não quero pé direito duplo. Beleza. Colocando todas as áreas aqui, a gente computa todas essas áreas, que deu em torno de 283 metros quadrados, com um pequeno estimativa de erro para mais aqui, para poder ter alguns ajustes. Então, depois que a gente fez o levantamento das áreas aqui, nós vamos iniciar pelo primeiro terreno. Eu recomendo que você faça pelo menos 5 comparações de terrenos para que você tenha um valor mais próximo, mais estimado em relação do que vai ser utilizado lá. Para que você tenha um valor um pouco mais preciso das comparações entre os seus ambientes. O que é interessante aqui nessa parte do terreno? Eu pego a largura, o comprimento desse terreno. Então, vou colocar que é um terreno de 15 por 30. Então, a área quadrada dele é de 450 metros quadrados. Minha área de construção, 300 metros quadrados. Então, aqui a gente tá com uma folga aqui em relação à ocupação desse lote. Qual que é o valor médio do CUB da sua região?
pode ser da sua região, pode ser um cubo padrão. Em torno de casas de médio e alto padrão, o custo do metro quadrado está em torno de R$ 2.500. Então, o seu valor médio de construção, o seu valor médio de construção seria R$ 750 mil. Esse é o valor médio de construção. Claro que agora a gente vai analisar as outras etapas. E um dado importante é o custo do terreno. Então, de acordo com o terreno que a gente está analisando, qual que é o melhor terreno? De acordo com o terreno que a gente está analisando, qual que é a melhor posição? O ideal é que ela fique no centro da construção. Por quê? A minha largura do meu terreno me permite não ter que colar a minha construção nas divisas, para que isso economize um pouco mais para minha obra. Qual que é o meu perfil de terreno? É um aclive, uma orientação do que você vai fazer. Se você tem um terreno em aclive, então o ideal é que você faça a terraplanagem desse terreno e faça um corte no final desse terreno, para que você tenha maior tranquilidade de executar sua obra. Então, a orientação é cortar o terreno e arrimar o fundo. Então, vamos colocar que esse terreno tem até 3 metros de declive. Para terrenos em declive, o que nós temos que fazer? A gente vai cortar uma porção de terreno e esse terreno não vai ser reaproveitado. Então, a gente tem que utilizar um bota-fora para poder dispor desse terreno. Então, aqui a gente já contabiliza qual que seria o valor para botar fora. Então, aqui vamos colocar que o terreno é um aclive moderado. Então, a gente tem até 3 metros aí de subida. O que isso nos dá de referência? Que a gente vai ter que fazer um corte no nosso terreno e fazer um arrimo no fundo. Sabemos disso por causa da orientação do perfil. Agora, essa terra que foi retirada, ela não é aproveitada. Ela tem que ser disposta em um bota-fora. Então, aqui a gente já considera esse custo de botar fora. Então, a gente tem arrimo nos fundos? O meu terreno vai precisar de arrimo nos fundos? Sim. Então, já coloco que então, eu já coloco que esse terreno vai precisar de arrimo dos fundos. Então, como é um terreno em aclive, é um aclive moderado, não justifica lá nos fundos lá ter uma altura muito superior ao que foi cortado. Então, a gente tem aqui um muro de arrimo baixo de 1 a 2 metros e contabilizamos o custo. Vou precisar de construção tipo paliteiro, é um suporte para poder levantar a minha construção para o nível da rua? Não vou precisar desse paliteiro. Então, já coloco, já contabilizamos. Meu terreno aqui, considerar paliteiro é só para terrenos em declive. Tenho divisas com o vizinho? Eu não tenho divisas com vizinhos em nenhum das minhas laterais. Então, nível da construção é mais baixo que o nível do terreno dos vizinhos? Pode ser que sim e pode ser que não. Varia de caso para caso. Aqui eu não vou considerar. Vou considerar que aqui eu vou considerar que o meu vizinho está no meu mesmo nível do meu terreno. Isso aí para quê? Para que a gente economize ainda mais em relação ao custo de obra por causa do meu vizinho. Se meu vizinho tivesse com uma construção acima do nível da minha construção e eu estivesse fazendo o meu corte de terraplanagem, muito possivelmente eu teria que fazer um muro de arrimo ali na lateral para garantir a estabilidade da estrutura dele. Eu não tenho vizinhos, eu também não tenho custos por arrimo lateral. Então, também não tenho. Agora, resistência do terreno. Resistência do terreno é um ponto bem específico aqui que caracteriza muito sobre o custo da obra. Então, se meu terreno tem um SPT baixo, eu vou ter que utilizar fundações profundas, a minha fundação será mais cara. Se eu tiver um SPT bom nos 2 primeiros metros ali do meu terreno, ótimo, minha fundação será um pouco mais barata. Então, é assim que a gente faz a análise
referente à resistência do terreno. Claro que você não vai ter essa resistência do terreno para todos os terrenos. Isso eu explico dentro do curso, porque cada terreno que você for fazer uma sondagem, por exemplo, a sondagem é o ensaio técnico que mede a resistência desse terreno. E eu não posso fazer sondagem em todos os terrenos que eu pretendo comprar. Eu vou fazer a sondagem só eu só vou fazer a sondagem no terreno que eu vou e já estou assim praticamente comprando. Por quê? Porque se o meu terreno, eu estou prestes a fazer a compra dele e eu faço uma sondagem lá. Eu faço uma sondagem lá e vejo que o meu terreno é muito ruim, o meu custo de obra vai lá em cima. Se eu vejo que o meu terreno é bom, ótimo, tá perfeito aqui para a gente poder executar nossa fundação e meu custo de obra desce consideravelmente. Isso aí é muito importante na hora de você estiver avaliando o lote que você vai comprar. Então, observe o seguinte, se eu tenho um terreno com resistência boa, meu custo de obra fica em torno de 30 mil aqui para a parte de fundação. Se eu estou com um terreno muito ruim, meu custo de obra sobe até 3, 4 vezes mais, dependendo de como serão as cargas da estrutura, qual que é o porte da obra, tudo isso em relação ao que você tem no seu próprio terreno. Então, vamos considerar que esse terreno aqui a gente está com solo bom. Então, você vai fazer essa mesma análise para os outros 5 terrenos, para os outros 4 terrenos. E depois que você fizer essa análise, você vai ter um comparativo em relação a esses terrenos. Então, no terreno 1, com a largura tal, com comprimento tal e área tal, terreno 2 com os mesmos dados, terreno até o terreno 5. Então, qual que é o custo do terreno? Meu terreno 1 é 500, do segundo 350 e o terreno 5 aqui 350. Como que eu vou analisar esses dados dentro da planilha? Pelo gráfico e pelos valores. Então, eu sei que o meu terreno 1, ele me custou 500 mil reais. E quais são os custos ocultos? Quais são os possíveis gastos ocultos que eu teria nessa construção? Teria 36 mil em relação à terraplanagem, a rímel laterais em torno de 12 a 13 mil. Estrutura de paliteiro. Não tem estrutura de paliteiro no terreno 1. Porém, no terreno 2, tem a necessidade de uma estrutura de paliteiro. Então, isso aqui você já consegue visualmente ver qual que é quais são as suas necessidades lá de execução da obra. Então, tem arrimo lateral? Não tem no terreno 1. Se eu não tenho no terreno 1, não tem custo. E nos outros terrenos, eu tenho arrimo lateral. Então, esse é um custo que tem que ser levado em consideração. Se o seu terreno 1 não tem, perfeito. Resistência do terreno. Vamos colocar que todos os terrenos aqui estavam com a resistência aceitável boa. Então, isso aqui já te compara quais são os custos aqui que a gente teria com fundações. Se o meu terreno estivesse com um terreno ruim, o que aconteceria? Mostraria para você que mostraria para você que o custo de fundação nesse terreno mostrarei para você que o custo de fundação desse terreno é um custo exagerado. Então, a gente pode rever essa questão. Valor gasto por terreno, pelo terreno. Ou seja, essa última parte é a parte onde você realmente vai ter os valores contabilizados. Então, como a gente está analisando o terreno 1, então esse custo de obra aqui ficou em torno de 198 mil para poder fazer a execução daquela obra. A média de construção estava em torno de 750. Então, desses 750, 200 mil praticamente são só gastos na fundação. E
E dentro desses 200, dentro desses 750 mil, 200, praticamente 200 mil seriam gastos na preparação e estrutura da sua construção naquele terreno. Então, com esses dados, você fica muito mais perto de tomar a sua decisão de compra de forma assertiva. Por quê? Você já tem os valores médios ali que serão gastos. Você já tem a informação de todos os terrenos que você pretende comprar já catalogados. Então, fica fácil de você analisar se a compra daquele terreno que você quer em específico, ela é uma boa ideia. Se o custo de obra naquele terreno é um custo que vai ser aceitável para você. E se tiver um outro terreno que tenha melhores condições, muito provavelmente você vai fazer a decisão de compra por ele. Então, isso aqui é um norteador, é um balizador para que você tome assertivamente essa decisão de compra. São feitos com base nesses indicadores aqui.